a todos, agradecendo novamente, né, a participação dos palestrantes e agradecendo a participação de todos, né, são 112 conectados, contando a gente, né, então a gente já pode ficar feliz, né, pelo que está acontecendo. Então, eu já recebi algumas perguntas, eu filtrei e estou tentando ligar para a gente não perder um pouco o fluxo, né. A primeira, que eu acho geral, é para o Bernardo. O João Pedro Ferreira Santos, da UFG, ele falou o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida. Com as medidas de isolamento social, o consumo de energia no país diminuiu em vez de aumentar? Ele tem essa curiosidade. Vamos lá. Boa noite, João Pedro. Para tentar esclarecer essa dúvida, bom, sendo mais direto, então, em princípio, sim, o consumo diminuiu. E por que diminuiu? Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Tem uma figura aqui que acho que ajuda bastante a gente entender essa questão. Que é o seguinte. Chegou aí, Lina, por favor? Não compartilhou. Não? Não. Agora está compartilhando. Obrigada. Muito bem. Então a questão é a seguinte. Então isso aqui são os dados da EPE. Então, diferente do ANS, que a gente faz a medição da carga através da geração, nas distribuidoras, como a Enel, como o Light, como a Eletropaulo, como o SEB, a gente tem como de fato saber para onde esse eletro lá que o ANS está medindo a geração, a gente não sabe para onde está indo, mas as distribuidoras sabem. E a EPE faz um trabalho de consolidar essa informação de todas as distribuidoras e fazer esse resumo mensal do mercado de energia elétrica. Então aqui a gente consegue ter um raio-x dessa questão do consumo. Então esse aqui é o relatório que a EPE soltou aqui com referente ao consumo no mês de abril. E o que a gente vê é o seguinte: a gente teve um aumento de 6% na classe de consumo residencial, como esperado, então a maioria das pessoas está em home office, então o aumento nas casas das pessoas aumentou. Por outro lado, a gente teve uma redução muito mais forte no lado das indústrias, do lado do comércio. O que acaba provocando essa questão que no líquido a carga em termos geral diminuiu. Então só como a título de exemplo aqui, tem na segunda página desse mesmo boletim da EPE, tem aqui como é que se distribui esse consumo em termos das classes residencial, industrial e comercial no Brasil. Então a gente vê que residencial, no caso de 2020 aqui, né, o consumo residencial e industrial são próximos um ao outro, e o comercial em torno de metade deles. Mas se o consumo residencial aumentou 6% e o industrial e comercial diminuíram 17%, 12%, a gente vê que no líquido essa redução de fato foi para menos. Acho que é isso. Lina, você está sem o microfone, viu? Estou organizando aqui, que agora o chat bombou e estou me organizando. Bernard, eu queria ligar essa pergunta sua a algumas coisas em relação aos gráficos que você apresentou. Nos gráficos, é do professor Igor Kopkak, da MC UFG, nosso colega de trabalho. Ele perguntou o seguinte: nos gráficos durante o isolamento, foi subtraído o intercâmbio? Se sim, o que explicaria o aumento de carga no subsistema norte? Olha só. Então, sim, de fato, foi reduzido o intercâmbio da forma que a gente comentou lá no início da apresentação. Então, a forma que a gente calcula a carga é com a geração do norte, menos o que foi exportado para os demais subsistemas. Agora, explicar o que causou essa redução vai ficar mais difícil para mim, acho que eu vou ficar te devendo essa. A gente pode tentar fazer uma análise juntos aqui agora, com esses dados aqui da EPE.
Não sei se a gente vai conseguir. Talvez aqui, ó. Então, para a região norte, esse do lado esquerdo aqui... Ah, não estou compartilhando, né? Isso, Desculpa. tem que compartilhar. Desculpa. Vamos lá. Então, esse mesmo relatório da EPE aqui traz uma visão para as diferentes regiões do Brasil. Então, a gente vê aqui que, no caso da região norte, a gente teve um aumento. Essa coluna aqui da esquerda é 2020, isso aqui é 2019. Então, nesse mês de abril, a gente teve um aumento do consumo da classe industrial no norte. E mesma coisa na residencial. E o consumo na parte comercial foi pequeno, mas em comparação ao porte do consumo industrial, isso foi menor. Agora, te saber por que o consumo industrial aumentou no norte, eu vou ficar te devendo realmente. Mas o que parece ter acontecido foi, de fato, foi isso. Tá bom, obrigado, Bernardo. Eu vou ir pulando entre os palestrantes para a gente dar uma dinâmica. Depois eu volto para o Bernardo, que tem várias para o Enes. Ok. O Luiz, do Igor, também da MC, ele gostaria de saber se houve alguma contingência relacionada à sobrecarga em subestação, alimentador, ramal ou transformador que atenda a área predominantemente residencial, e nesse tempo de isolamento social. Não, com essas áreas que são predominantemente residenciais, alguns transformadores teve uma elevação de carga, apesar de houve a mudança no perfil da carga, né? Mas a carga caiu em muitos lugares, e nos transformadores que houve elevação de carga, a carga não foi suficiente para dar uma sobrecarga, até porque a gente ainda está num período ainda de carga. A nossa ponta de carga do nosso sistema aqui em Goiás é lá por outubro, setembro, outubro. Então, a gente passar por um isolamento desse, um distanciamento desse, mais para o final do ano, eu acho que o impacto seria muito mais grave. Então, a gente ainda não presenciou isso. Agora, quanto os transformadores de distribuição, alimentadores não, mas transformadores de distribuição, eles, uma leve sobrecargas temporárias, não causam emergência necessariamente. Então, pode ser que tenha acontecido alguma coisa muito local, muito localizada, que ainda está sendo tratada pela pós-operação e ainda não tem conhecimento. Mas, no geral, não. A gente não está passando por isso, não. Obrigado pela pergunta aí. Bom, o Hugo Flores, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ele pergunta se a Enel já teve que desligar alguma linha de transmissão ou alguma linha, né, para controle de tensão por causa da redução de carga. Não, a gente ainda não fez. Isso seria mais para o sistema interligado, porque tem linhas maiores, com capacitâncias maiores, e seria a questão de que quando a gente tem uma linha muito comprida, com uma capacitância muito grande, então, e a carga muito baixa, as tensões começam a se elevar, aí às vezes você tem que tomar uma medida drástica de abrir linha para evitar que essa capacitância faça com que as tensões ultrapassem os valores que a gente trata como valores normais, né? Então a gente não teve de passar por isso ainda, porque as nossas linhas ainda são de níveis mais baixos e capacitâncias menores. As linhas, a gente tem uma linha muito comprida, mas a gente tem um reator nessa linha que faz um controle. Então a gente ainda não precisou passar por isso, não. Tá tranquilo por enquanto. Obrigada, Luiz. A Dalis Dantas, o Dalis Dantas, ele é graduado em mestre em Geografia pela UFG. Ele está perguntando para o professor Delberis se a redução de carga no Sistema Interligado Nacional não poderia significar uma diminuição na tarifa, ao menos ao curto prazo? Esse é o ponto. Muito boa pergunta. A questão é que a tarifa ela não se define no curto prazo, né? A tarifa ela não é o resultado do que está acontecendo agora, e sim da soma do que vai acontecer ao longo do ano. E o que vai acontecer ao longo do ano? O que vai acontecer é que os custos de distribuição continuam os mesmos, quer dizer, a distribuidora continua com os funcionários lá trabalhando, com o transformador, com a rede elétrica, com os investimentos que são necessários, e
Agora tem um problema comercial que vai acontecer, que deve acontecer. Por um lado, as distribuidoras estão sobrecontratadas, como eu comentei, então isso vai causar algum prejuízo do ponto de vista comercial, e por outro, deve acontecer um aumento no nível de inadimplência. Então, a sensação que a distribuidora vai ter, não só a distribuidora, mas a cadeia, né, porque a distribuidora só recebe esse recurso, é de uma quantidade de recurso menor ao longo do ano e, portanto, a necessidade de um aumento de tarifa para compensar isso no ano seguinte. Então, parece contraditório, mas é assim que funciona. A redução excessiva de consumo, como vai acontecer agora, vai impactar negativamente, deve impactar negativamente a tarifa. Tem uma muito boa aqui, Lina, que depois, se você me permitir, eu queria responder também. Pode perguntar. Tem o Ivan Santos, ele perguntou o seguinte: qual a sua avaliação ao mercado de geração distribuída? A mudança do payback pode inviabilizar a manutenção de tendência de crescimento nesse setor? Eu acho que essa pergunta tem que se dividir em duas, porque essa mudança ainda está sendo discutida, né? É parte do processo de modernização do setor elétrico. Me parece que tem havido uma corrida por parte dos consumidores para aumentar a quantidade de geração distribuída, para pagar tarifas menores, já que a tarifa provavelmente vai subir, com isso ele consegue ter uma redução de custo. Então, acho que no curto prazo deve haver um aumento, né, na procura da geração distribuída, e eu não acredito que vai haver uma mudança significativa, mesmo com um aumento ou uma diminuição dos subsídios dessa fonte, tá? Essa é a minha percepção. Então, acredito numa tendência de aumento agora, no curto prazo, e uma tendência de aumento menor no médio prazo. O Delberis, não sei se você já encaixa essa outra aqui, do professor Enes Marra, da UFG. Como o senhor vê a possibilidade de desverticalização do fio em que o consumidor do grupo B poderá escolher o fornecedor de energia? É assim que se espera que aconteça nos próximos anos. Eu estudei com a Lina na Unesp, a gente fez doutorado na mesma época, e eu fui para a Espanha, você deve se lembrar, Lina, em 2005, para fazer uma parte do meu doutorado. Quando eu cheguei lá, aluguei o apartamento, o proprietário falou assim: ó, você quer ficar com a comercializadora X ou com a comercializadora Y? Isso em 2007, se eu não me engano, 2005 que eu fui para lá. Então, o Brasil está bastante atrasado nesse processo de modernização, mas isso envolve trocar o medidor, né? Porque a gente está falando de consumidores do grupo B, então tem que trocar o medidor para medir demanda e medir energia, e a partir daí fazer o que outros países já fazem há muito tempo. Então isso é parte do processo de modernização do setor elétrico. Acho inevitável a gente não caminhar nesse sentido. Bom, obrigada, Delberis. Vou voltar para o Bernard. Deixa eu filtrar aqui, Bernard, que você está muito procurado. O Jonas Linhares Melo, da Enervat Consultoria. Ele falou o seguinte: a respeito da operação sob condições de carga excessivamente baixa. Foi apresentado que quando houve carga mínima de aproximadamente 40 terawatts, a inflexibilidade térmica era de 8 terawatts e a geração hidráulica mínima era de 30 terawatts. Esses 30 terawatts correspondem a hidrelétricas que não são despachadas centralizadamente pelo ONS. Não está a pergunta. Esses 30 terawatts correspondem às hidrelétricas que não são despachadas centralizadamente pelo ONS? Não, aqueles 30 megawatts ali, a gente está falando só de usinas despachadas, né? Então é só usinas grande porte maior do que 30 megawatts. E
Só com relação à unidade aqui, né? Em princípio, quando a gente está falando de potência, a gente está considerando sempre megawatts, né? Se acumulasse no ano, de fato seria terawatts, né? Mas de fato, seriam 30 megawatts de usinas hidráulicas despachadas pela ANS. Tem outra aqui, que já vou juntar com outra que eu tenho aqui anotada. Eu mesmo, Jonas Linares. As restrições elétricas decorrentes da carga baixa podem fazer com que aumente o vertimento turbinável e restrição na geração eólica e solar. Posso afirmar que uma das consequências disso é uma energia mais cara, tanto no presente quanto no futuro? Pois tanto água quanto vento e sol, que são baratos, estão sendo desperdiçados? Não diria que tem uma correlação tão direta assim, não. É mais na linha do que o professor Débora já comentou. A questão da tarifa de energia é mais definida a longo prazo, né? Então, tá desperdiçando energia agora não significa necessariamente aumento de preço, não. Obrigada, Bernardo. Ô, Luiz, tem o Caio Vinícius Santos Desidério, da Universidade Federal do Maranhão. Ele está curioso por saber se a Enel possui planos de expansão para o Maranhão, pois percebeu que o Maranhão não estava entre os estados que a empresa abrange. A Enel sempre fala, claro que eu sou da operação, eu não tenho acesso a planejamento estratégico de investimento da empresa nesse sentido aí no momento. Mas ela sempre, o que a gente sempre ouve nas palestras e nas falas dos nossos líderes lá da empresa, é que ela sempre fica de olho nas oportunidades. E o momento de crise que a gente está passando é um momento de oportunidade sempre. Então, sempre que tiver uma oportunidade, ela vai estar de olho. A Celg foi um exemplo disso. Ela ficou de olho aqui na empresa há um tempo antes, já estava de olho, a gente já sabia que ela estava de olho na Celg, desde a época que ela adquiriu pela Enel Green Power a Cachoeira Dourada, a usina de Cachoeira Dourada. Eu visitei Cachoeira Dourada a serviço, a trabalho lá relacionado a relacionamento com a Cachoeira Dourada, e os funcionários de Cachoeira Dourada já falavam para mim isso anos antes de acontecer a aquisição da Celg, já falavam, nós vamos ser colega de trabalho do mesmo grupo. E eu não conseguia, isso para mim não era palpável. Então eu não tinha essa noção. E por acaso realmente aconteceu, então ela já estava de olho no investimento. Então ela realmente tem o objetivo dela é investir mais no Brasil. Ela já investiu só aqui em Goiás mais de 3 bilhões nos últimos anos que ela estava aqui. Comprou a Eletropaulo com um investimento absurdo. E agora ela está pretendendo investir mais, com certeza. Não sei se Maranhão vai ser a próxima, mas o objetivo dela é aproveitar qualquer oportunidade que ela tiver. Lina? Sim, Delberis. Eu posso fazer uma pergunta muito rápida para o Luiz? Pode sim. Muito rápido, enquanto você organiza a próxima pergunta aí. Luiz, eu vi nos seus gráficos uma experiência que a gente às vezes tem vontade de fazer para entender como é que a carga funciona, mas a gente nunca tem a oportunidade. A pandemia ela trouxe isso. Ela simplesmente tirou o comercial industrial de meio-dia, principalmente ali, né, onde tem um aumento de consumo até as 3, 4 horas. Uhum. A minha teoria tem a ver um pouco com a sua mudança de hábito, mas também tem a ver com a tarifação. Quer dizer, a tarifa no horário de ponta, para a maior parte dos grandes consumidores regulados, ela é mais alta. Sim. No período de 5 às 20 horas do que no restante do período. Então, eu fico imaginando qual o efeito de você deslocar a ponta, não só a ponta de fato, né, como já existe hoje, com o industrial comercial tendo bastante peso nesse período do dia, mas a ponta comercial, quer dizer, se a gente cobrasse mais caro uma tarifa de
meio-dia às 3 da tarde, ou de 2 às 5, será que a gente não voltaria com aquela curva que é parecida com a característica residencial que a gente tinha no passado? Eu acho, tá no áudio aberto, eu acho até complicado isso, Delvis, porque é um momento muito no meio do dia. Talvez se você tivesse cobrando mais caro no final do dia, assim, não digo às 7 horas, mas um pouco antes, sei lá, começar a cobrar mais caro a partir das 5 horas ou 4 horas. Mas se você pegar no meio-dia, às 3, às 4, bem no meio da curva, para você deslocar isso, eu acho que aí o comércio e a indústria, o que for que cliente que usar essa demanda mais cara nesses horários, vai ter que deslocar e entrar à noite adentro, né? Ou começar a trabalhar bem mais cedo, para ele manter essa produção e esse horário. Eu acho complicado. Não, perfeito. A minha dúvida era muito mais se a gente teria o efeito de, para usar o termo da moda, achatamento da curva. Se a gente ia empurrar essa curva para baixo, eu acredito empurrava que sim. A indústria um pouco mais para... Eu acredito que sim. Ia achatar com certeza. Esse pico não ia ser tão íngreme, né? Com certeza. Eu acredito que sim. Pode ser que isso aconteça, né? A história de como a gente tem, o Bernardo estava falando sobre as previsões de carga, é uma incerteza ainda muito grande. Como vai passar, a gente vai passar aqui em Goiás, o pico de carga desse ano. Porque a gente quer ver como é que vai se comportar. Todos os anos a nossa carga, ela parece muito uma carga típica daquelas que eu mostrei. Ela vem crescendo, chega julho, agosto, vai crescendo, setembro, quando chega em outubro, ela tem um pico muito grande, aí vai caindo novamente para chegar até janeiro, com ela menor um pouco mais. Mas em outubro é muito grande. E a gente quer ver como vai se comportar esse ano, se vai ter um deslocamento, se vai ter alguma coisa, porque a promessa é que muita coisa, todo mundo está prometendo, né? Quando essa quarentena acabar, quando essa pandemia passar, eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Será que realmente aí vai vir tudo de uma vez? A gente não sabe como vai se comportar, a gente está nessa expectativa. Obrigada, Delberis, pela pergunta e o Luiz pela resposta. Eu que agradeço, Lina. Desculpa interromper aí. Não, tá tranquilo. O professor Getúlio Júnior, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação da UFG, ele fez uma pergunta para o Delberis. Quais os principais impactos da pandemia no setor elétrico dos Estados Unidos? Você conhece? Uau, o setor elétrico dos Estados Unidos ele é muito menos, né, regulado, como acontece em outros países. O que eu tenho ouvido falar é que não tem receita de bolo, não. Eles estão tateando nas soluções, né? Possivelmente algo parecido com o que aconteceu aqui, redução de consumo, inadimplência aumentando. Então, eu acho que algo semelhante ao que acontece no nosso ambiente livre talvez aconteça por lá. Não tenho maiores detalhes, mas o que eu sei é que não há uma receita pronta nos outros países para tratar essa questão também. Eles estão procurando em cada lugar a sua maneira de resolver o problema. Obrigada, Delberis. Vou dar só mais uma rodada, né, Maria? E aí a gente fecha a palestra. Dá tempo a gente dar mais uma rodada. Para o Bernardo. Deixa eu ver. Tem do professor Enes da UFG. Podemos dizer que a redução de picos de demanda deve manter o ano de 2020 em bandeira verde, uma vez que provavelmente não será necessário contratar termoelétricas a gás. Isso pode ser definido? Vamos lá. Olha só. Tem todo o potencial, né? Mas só lembrando uma questão aqui, que é o seguinte. Não sei se todos conhecem esse detalhe, mas vou passar rapidamente. O grande dilema na operação é essa questão de se eu vou usar hidrelétrica ou vou usar termoelétrica para gerar energia.
E aí tem essa questão, se eu uso muito a água, esvazio os reservatórios, depois chove, eu tenho uma operação ok. Por outro lado, se eu tenho estiagem, eu tenho possibilidade de ter que enfrentar um racionamento. Agora, se eu guardo a água no reservatório e despacho muita térmica, e depois eu tenho estiagem, então lá no futuro vou dizer que fiz uma operação boa, que eu fui seguro, então ainda bem que eu gerei térmica. Por outro lado, se eu fizer isso e eu tiver muita chuva, eu vou ter vertimento e depois eu vou dizer que eu desperdicei energia, então eu gerei térmica à toa. Então o grande dilema aí é como encontrar um meio termo entre energia hidráulica e energia térmica. Então no Brasil isso é feito através de modelo matemático. Então a gente tem basicamente três modelos aí, que é o New Wave, Decomp e D100, que auxiliam não só o ONS, mas também EPE, o modelo como o setor como um todo, a definir quanto de geração térmica eu tenho que despachar para tentar buscar esse equilíbrio. Então essa probabilidade de não ter que despachar a usina a gás tem todo o potencial, já que a gente está com os reservatórios cheios, a carga está baixa, o segundo semestre normalmente é quando tem geração eólica mais elevada, então apesar de a gente estar reduzindo as vazões para as hidráulicas, a gente vai ter um aumento significativo de eólica no segundo semestre. Como a gente está com carga baixa, então a gente tende a manter os reservatórios cheios. Tendendo a manter o reservatório cheio e a carga estando baixa, tudo indica que o modelo vai indicar que não precisa de geração térmica, mas modelo é modelo, né? Às vezes vem uma indicação de um despacho que a gente não espera. Mas, de fato, no que você colocou aí, então a gente deve ter bandeira verde até o fim do ano, é muito provável. Mas nunca pode garantir, né? Obrigado, Bernardo. Eu já vou juntar sua resposta a uma contra-pergunta do professor Enes, que eu acho que ele já pensou que você iria responder. Ele perguntou o seguinte: podemos considerar o Brasil um país beneficiado por ter uma base hidrelétrica que permite uma dinâmica ágil e estável? Ou seja, se nossa base fosse térmica, um sim com esta dimensão e potência não seria viável? Muito bem, então vamos voltar aqui para uma outra figura, que é o seguinte: eu não diria que não seria viável, mas talvez não seria necessário. Porque, veja só, por que a gente tem tanta linha de transmissão no Brasil, né? Por que eu tenho 2 linhas de corrente contínua? Isso é caro, isso custa um dinheiro enorme. Então, por que eu construo tantas linhas de 500 kV aqui do norte para o sudeste? Porque eu quero aproveitar o potencial hidrelétrico, né? Então, tenho água aqui, eu quero trazer, e a carga do norte é baixa, então eu quero levar isso lá para o sudeste. Se a gente não tivesse esse potencial hidráulico tão favorável como a gente tem no Brasil, talvez nosso sistema de transmissão fosse completamente diferente, porque uma térmica, eu não tenho que botar a térmica onde tem energia, eu levo a energia para onde a térmica está, é muito mais fácil, né? Eu levo carvão, eu levo óleo, eu construo um gasoduto lá para onde a térmica está, eu consigo botar isso muito mais próximo da carga, como é feito nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então talvez, se a gente não tivesse tanta hidráulica, eu teria com certeza muito menos linha de transmissão. Poderia instalar a grande maioria das térmicas muito mais próxima dos grandes centros de carga e gerar ali nas proximidades. Talvez, de repente, não seria nem necessário ter essa interligação tão forte aqui entre norte e sudeste. Acho que é por aí. Obrigada, Bernardo. Eu gostaria de inserir só mais essa pergunta aqui para você, por causa do interesse em relação às energias renováveis. Tá? Okay. As energias renováveis seriam uma solução para a superação dos desafios logísticos, socioeconômicos e ambientais do estado do Acre? Mesmo no isolamento, ainda há demanda de atendimento a diesel, que polui e é caro, muito embora tenha a taxa mais alta do que a média do país. Foi a Alessandra Nascimento, técnica administrativa da UFG, que fez essa pergunta. Ok. Olha só, por coincidência a gente consegue até aproveitar a figura. Eu não conheço em detalhes lá como é que é a rede de distribuição lá no Acre. Agora, a gente chega com 200 kV até Rio Branco,
E certamente tem uma série de cidades aqui que não são abastecidas, 500 kV não, 230 kV aqui em Rio Branco, e eu sei que tem cidades por aqui que estão isoladas desse ponto de conexão aqui com a rede básica. E aí, certamente, vem a questão que você colocou, que é o atendimento precisa ser feito com termoelétrica. De fato, a renovável sempre ajuda, né? Então, se eu tivesse solar, tivesse eólica ali, eu poderia reduzir esse despacho termoelétrico. Por outro lado, não soluciona o problema, né? Porque a renovável a gente tem intermitência. Então, se eu não estiver ventando, eu não vou ter como atender a carga. E, se eu não me engano, essa região aqui do Acre não tem um potencial, pelo menos eólico, tão favorável, né? Então, talvez uma solução que já até, talvez possa até ser melhor, inclusive está prevista, é a extensão desses 230 kV aqui por mais 2 pontos de conexão aqui no estado do Acre. Se eu não me engano é Cruzeiro do Sul, o outro eu esqueci o nome. Mas se a gente conseguir concluir a construção dessas 2 novas linhas, a gente vai conseguir provavelmente interligar o restante das cidades do Acre com o SIM. E aí, com isso a gente não precisa mais ter despacho térmico em sistemas isolados no Acre, a gente vai ter atendimento direto pela rede básica. Talvez essa seja a solução mais adequada especificamente no atendimento ao Acre. Né? Obrigada, Luiz, pelo esclarecimento. Ô, Luiz, tem uma aqui da Larissa Marques, do IFG. Ela perguntou se foi preciso fazer algum procedimento para contornar a carga elevada do tipo residencial em determinadas regiões da cidade, como o setor Bueno e o Marista. Não, ainda não. Como eu disse, esse momento do ano, a nossa carga, ela teve elevação residencial, como eu mostrei, no consumo, mas a nossa demanda, ela não ultrapassou o que a gente previa, porque a curva deu uma baixada e alguns transformadores teve uma elevação, mas não chegou a ultrapassar os valores nominais, então nós não tivemos sobrecargas, alimentadores, então a gente ainda está com, vamos dizer assim, tranquilo, em cruzeiro, vamos dizer assim. Agora a nossa preocupação é com o que vem pela frente, com os próximos meses, se tiver uma seca durante muito tempo, começar a ficar muito quente, muito ar-condicionado ligado, e com o comércio começando a reabrir, aí juntando tudo, aí a nossa preocupação é essa. Nossa previsão é que o sistema vai suportar muito bem, mas a gente não sabe exatamente, a gente ainda é imprecisa ainda como vai ser o comportamento da carne. Até o momento, a gente não teve maiores problemas. Obrigada, Luiz, pela resposta. Delberis, o Felipe Custódio, da FGC Engenharia, ele falou o seguinte: Delberis, os serviços essenciais como energia e água são monopólios naturais. Você comentou sobre o Brasil estar atrasado nessa discussão. Você atribui esse atraso às questões de infraestrutura física dos nossos sistemas ou a uma questão comercial e de interesse das empresas que comandam esses setores? Você acredita que com o cenário atual e com as consequências da pandemia, essa discussão será levada mais a sério? Muito, muito boa pergunta. Excelente pergunta e tem um pouco de história para responder isso, mas tem um pouco também de atraso da nossa parte em encaminhar no sentido de uma abertura maior do mercado. A questão histórica é o fato de que você, em algum momento, precisava expandir de maneira significativa, né? Eu mostrei lá no gráfico o crescimento do consumo, expandir geração, expandir transmissão num país continental, num país de dimensão continental. E a maneira que se encontrou de fazer isso foi via distribuidoras que financiariam essa expansão através de grandes obras, grandes usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, etc. Então, essa foi uma justificativa do mercado ter se mantido regulado por muito tempo. Entretanto, do meu ponto de vista, eu acho que outros compartilham da mesma ideia, e essa expansão do ambiente livre, ela poderia ter acontecido numa velocidade maior e de uma forma mais, digamos, consistente, coisa que não aconteceu. Então, existem sim razões históricas para isso, mas existe um pouco também de falta de empenho
ou um pouco de resistência por parte dos agentes, enfim. Isso poderia ser acelerado, sim. Para nossa, não sei se a gente pode dizer sorte, né? A gente tem a pandemia agora que vai nos ajudar a fazer isso de uma forma mais segura. Eu acredito fortemente que ela pode ser usada nesse sentido. Lina, se eu puder fazer uma pergunta rápida para o Bernard. Bernard, você comentou na sua apresentação, você colocou a medição da carga lá na geração. E aí, o que está acontecendo agora? Uma forte penetração de geração distribuída, que torna essa medição de carga bastante, vamos dizer assim, questionável. Como lidar com isso? Como lidar com um cenário de forte expansão de geração distribuída, medindo a carga lá na geração? Esse é um desafio que já, no Brasil, por sorte, a gente ainda não tem uma penetração tão forte de geração distribuída na distribuição, né? Mas como eu exemplifiquei até com aquela figura lá da famosa curva do pato, que isso já é realidade em outros locais do mundo, né? E, de fato, isso é um desafio para a operação. É um grande desafio e a forma que eu vejo de lidar com isso é melhorar, ter bons modelos de previsão, né? Então, na verdade, a gente tem que saber que isso existe, né? Então, o que a gente vê como carga, a gente sabe que de fato não é a carga toda do sistema. Tem que saber que existe essa grande geração solar, no caso, na distribuição, e ter bons modelos de previsão para, na hora de eu programar a geração que a gente tem a possibilidade de despachar, a gente fazer de uma forma que corresponda ao que a gente tem na distribuição, né? E também saber lidar de forma rápida com os eventuais desvios lá na distribuição, porque eu tenho uma previsão de geração solar alta, então entra uma nuvem, entra uma chuva que não estava prevista, isso muda rapidamente ali aquela curva de carga, eu tenho que ter folga nas minhas usinas despachadas para fazer frente a essa variação. Então, certamente isso é um desafio, eu acho que a solução é nessa linha, né? Eu tenho que ter bons modelos para prever o que eu não estou vendo. Obrigada, Bernardo. Delberis, tem mais uma aqui para você, do Igor Ferreira, ele é mestrado na UFG. Queria saber se a compensação dos efeitos do Covid, a curto ou médio prazo, exigiria uma alteração estrutural do setor elétrico. Os recursos vindos de P&D da ANEEL poderiam ser usados para compensar o impacto financeiro e atenuar a elevação tarifária? Tá, me parece, eu até mostrei, né, que a conta de 16 bilhões é menor até que a conta que a gente teve em 2015, 16, possivelmente já levando em conta todas as possibilidades que as distribuidoras têm de mecanismos como troca de contratos, a utilização de reservas da CDE. Certamente isso tem que ser explorado, todas essas possibilidades têm que ser exploradas, de maneira que o impacto na tarifa seja reduzido. Concordo com ele, concordo que tem que se explorar todos os mecanismos possíveis. Por outro lado, reserva de P&D especificamente tem que ser olhada com bastante cuidado, já que são os projetos de pesquisa que vão ajudar o setor elétrico a melhorar, a avançar. Como eu já disse, existem atrasos históricos que podem e devem ser compensados, e eu acho que os projetos de P&D podem também ajudar nesse sentido. Obrigada, Delberis. E agora sim, para encerrar, uma para os três. Vamos ver a visão de cada um em relação a essa aqui. Como vocês veem o futuro do SIM? Ele nos reserva um sistema cada vez mais uníssono e centralizado? E se sim, isso seria bom ou ruim? Quem começa, Lina? Quem quiser. Você quer falar primeiro?
Não, Pode não falar, quero, Delbri. quero não, mas eu falo. Não, eu acho que não. Acho que passou um período de sistemas centralizados, a gente explorou bastante os recursos que a gente tem. Temos virtudes e defeitos com esse modelo que a gente escolheu. Acho que não é o caso só de ficar apontando os defeitos, existem qualidades, mas esse período de grandes recursos, grandes investimentos, eu acho que está ficando para trás. Hora de modernização, é hora de tornar o sistema mais eficiente, hora de se aproveitar dos recursos tecnológicos que existem para tornar, no final do dia, o sistema mais seguro e mais barato para o consumidor. Eu acho que é esse o caminho que o sistema tem que perseguir. O modelo centralizado certamente teve o seu momento, mas para o Brasil eu acho que o momento é outro, ainda que isso resulte um pouco mais de trabalho para o Bernard e para o Luiz. Acho que concordo aí plenamente com o Delbris. Acho que o futuro é descentralizado, não tem para onde. Se a gente olhar o plano decenal de expansão da geração, lá, o que é indicado pela EPE, a gente vê que hidráulica, por exemplo, a gente, como o Del já comentou, a gente não vê mais grandes projetos de hidráulica, principalmente conservatório, né? Então a gente até vê algumas novas hidráulicas, mas quase todas a fio d'água e de médio ou pequeno porte. A gente ainda vê alguma pretensão de grande expansão aí do gás, mas de fato o que a gente acredita que vai acontecer é um aumento grande da penetração, principalmente de solar rooftop, né, na residência das pessoas. Então o preço está barateando cada vez mais e provavelmente isso vai ser realidade no Brasil no médio prazo aí no máximo. Isso complica a operação? Complica com certeza, né? Mas estamos aí para enfrentar e fazer o melhor possível. Na visão da distribuidora, ao operar um sistema totalmente distribuído é muito complicado. A gente vê muitos desafios aí, mas eu acho que não tem volta. A gente tem algumas discussões que a gente tem levantado em grupos de discussão entre as distribuidoras, que é qual é o grau de penetração dessa geração distribuída nesses alimentadores que a gente pode permitir, ou se existe essa possibilidade de haver uma limitação em relação à quantidade de carga, que muitas vezes um alimentador ele tem 20 biodigestores num alimentador, se você for deixando liberar, igual nós temos áreas como área tem os agregados da Perdigão, por exemplo, na área de Rio Verde, que eles produzem porcos e ali eles colocam os biodigestores, aí ele quer o vizinho dele colocou um gerador, ou eles viram uma cooperativa e querem colocar geradores. E isso eu estou dando um exemplo, mas aí o Bernard já falou dos rooftops, já da fotovoltaica. Quando você percebe a sua carga que antes era num sentido no alimentador, agora ela não tem mais um sentido. Ela muda o tempo todo, ela é totalmente intermitente. E você operar um sistema assim levanta alguns desafios muito grandes. Parte de proteção, parte da próprio controle e previsão de carga. Prever carga desse jeito, então, é muito complicado você saber como operar um sistema desse, mas é a realidade, a gente tem que se adequar, criar alternativas para isso, criar tecnologia para isso, automatizar o máximo que puder o sistema para poder suportar essa nova modulação de carga. E eu acho que centralizado não vai ser mais, porque é muito complicado. E a gente tem muitas discussões que estão sendo levantadas, mas umas que eu acho muito interessante é, por exemplo, que hoje foi liberado para todo mundo colocar geração e abater na sua fatura, mas a distribuidora não recebe pelo uso do sistema que ela colocou lá, por exemplo. Né? Todo mundo põe, usa, recebe do desconto. Eu recebo menos pelo que eu receberia, minha carga diminui, porque agora o cliente ele gera para ele próprio e ainda gera para outro, e não paga pelo uso da minha rede. Então, só um insight entre vários outros que estão acontecendo
diante desse cenário de geração totalmente distribuído que a gente está caminhando para. Mas a gente sabe que tem lugares, Alemanha, Califórnia, nos Estados Unidos, alguns lugares que já são muito bem difundidos. Então a gente pode pegar como modelo e exemplo e tentar reproduzir as melhores práticas deles e tentar reproduzir isso aqui. E não tem como impedir e parar isso aí. O tempo todo tem grupos de discussão entre as distribuidoras e a ANEEL abre para discutir também o próprio assunto. E acho que é importante a gente acompanhar isso aí. Bom, obrigado vocês três, né, por apresentar essa visão geral, né? Eu dou por encerrada a sessão de perguntas. Algumas perguntas a gente não deu tempo, né? Já é 8h44, mas eu vou ficar atenta, né, a receber esse retorno dos palestrantes, né? Eu vou enviar por e-mail e a gente vai tentar responder. Ainda estão chegando perguntas, tá? Então eu vou fazer uma revisão do que eu já perguntei, do que faltou, vou redirecionar cada um dos palestrantes e nós encaminharemos elas por e-mail, tá? Mas todas serão respondidas, podem ficar tranquilos que eu vou me encarregar de ir atrás de cada um deles para essas perguntas serem respondidas, tá? Ainda estão chegando aqui, tá? Obrigado aos palestrantes pelas respostas e eu passo a palavra para a Maria, que vai fechar essa nossa palestra. Obrigada. Obrigada, Lina. Obrigada aos palestrantes pelas respostas.